Hoje, Êxodo, no capítulo 1, no versículo 9. A Bíblia diz aqui que o povo de Israel estava escravo no Egito, né? O povo tinha sido levado ali na época do José, o José tinha sido governador, e o governador, então, José, morre, e se levanta um outro faraó que não conhecia a história do José, que não reconhecia, na verdade, a história dos hebreus, né, dos israelitas ali. E a Bíblia diz, então, que esse novo faraó, quando ele vê os hebreus, quando ele vê a quantidade de povo que servia a Deus, que era escravo dele, tá? O povo de lá, o povo de Israel, os hebreus eram escravos. Eles trabalhavam em plantação, trabalhavam na construção ali, nas construções do Egito. E quando o faraó se dá conta daquele povo ali, a Bíblia diz, no capítulo 1 de Êxodo, no versículo 9, o seguinte: o qual disse ao seu povo, isso é faraó, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Quero que você preste atenção nisso aqui. O faraó está falando aqui. O faraó, que era o dono da terra, ele tinha exército, ele tinha carros, cavaleiros, ele tinha todo mundo, né? Ele governava ali. Ele olha para o povo dele e fala assim, é o seguinte, os escravos são mais poderosos do que nós. O povo de Israel, a quem ele estava se referindo, os escravos, eles não tinham uma espada. Eles não tinham, né, nem sequer um tipo de alimentação ali digna. Por quê? Porque a alimentação melhor era para a casa do faraó. Então, o modo de viver dos israelitas não ameaçava ninguém, não queria dizer nada. Mas o faraó começou a enxergar aquele povo como mais numeroso e mais poderoso. Como é que pode um negócio desse? Um escravo ser mais forte do que o exército de uma nação. Sabe o que acontece aqui? É que o faraó ele não estava enxergando, né, só a parte física dos israelitas. O faraó estava enxergando a fé que aquele povo tinha. Aquele povo tinha o Senhor. Aquele povo tinha uma fé no Deus de Israel. No Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Então, o que assustou, na verdade, eu estou falando agora de mundo espiritual, a visão, né, a percepção de Faraó a respeito daquele povo, do povo de Deus, era uma percepção espiritual. Ele se via fraco diante do Deus que os israelitas serviam. Ele via o povo dele como um povo menor, um povo insignificante diante da fé daquele povo. Isso aqui é para você ouvir aí do outro lado. Isso aqui é para você entender do outro lado. Presta atenção. Você não é fraco. Você não é, né, uma pessoa desprovida de força. Ainda que você esteja numa situação de escravidão. Viu? O povo estava lá escravo. Mas Faraó reconhecia naquele povo poder e força. Ainda que você esteja, né, num leito de hospital, ainda que você esteja passando uma situação muito difícil, eu queria que você entendesse hoje, você não é fraca. Não tem, né? Não tem como você ficar alimentando a sua mente pensando nisso. Se você acredita em Deus, se você serve a Deus, você é forte e o diabo sabe disso. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele veio, na verdade, para matar, roubar e destruir, e ele quer que você se veja fraca. Ele quer que você se enxergue como uma pessoa incapaz de vencer essa situação. Ele quer que você se enxergue como uma pessoa, né? Oh, coitadinha, que se vitimize, que fique se olhando como alguém que nunca vai vencer na vida. Ainda que você tenha ouvido da boca de alguém, de algum familiar, que a sua vida nunca ia dar certo, que você nunca ia ser feliz no amor, que o seu casamento não era de Deus, que tal, mesmo que você tenha ouvido de alguém que você ame muito, deixa eu te falar. Se você acredita em Deus, o que prevalece é a palavra de Deus. E se você buscar a Deus, tudo aquilo que se levanta contra você, o espírito, né, do diabo, a obra do inferno, aquilo que se levanta contra você, contra a sua casa, contra a sua mente, se você se levantar e você entender que você tem força em nome de Jesus, que se você usar esse nome poderoso na terra, no céu e debaixo da terra, se você entender que você tem poder e se você usar esse nome,
O demônio tem que cair por terra. A enfermidade tem que ir embora. O problema ele tem que ser resolvido. Por quê? Porque há o nome de Jesus à nossa disposição. Há um Deus que entregou Jesus para nos dar autoridade. Os israelitas estavam em situação de escravidão. Mas o faraó olhava e dizia assim, esse povo é forte. Esse povo é poderoso. Você pode estar passando a pior das crises. Ainda assim, há uma força dentro de você. Há um poder da palavra de Deus à sua disposição. E se você usar essa palavra, se você usar essa autoridade, o Senhor vai fazer você ver o resultado do seu esforço. O povo de Deus, escravizado, conseguiu sair dali, viu? Clamou a Deus e Deus deu um jeito e tirou o povo do Egito, tirou o povo daquela situação. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós clamamos, Ele responde. Quando nós chamamos, Ele vem. Quando nós nos dispusemos e nós vemos que há em nós força, Ele vai e Ele faz. Aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Que nesse dia você ligue a sua vitória, a vitória da sua casa, da sua família, em nome de Jesus.